Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu vou comentar com vocês sobre as minhas últimas leituras, tanto de livros quanto de quadrinhos. No total, eu tenho 6 obras para falar aqui com vocês, todas bem diversas. Tem, por exemplo, 2 quadrinhos, sendo que um é um quadrinho sul-coreano, o outro fala sobre cultura japonesa. E além disso também tem 4 livros, sendo que alguns são clássicos e outros mais modernos. Eu não sei se eu vou publicar resenha de absolutamente todos eles. Alguns até já tem resenha no caso dos livros, né? Dos quadrinhos eu ainda estou pensando se eu vou fazer vídeo ou não. Mas nos demais livros eu pretendo publicar sim no futuro. Só que antes de comentar sobre todos esses títulos, eu só queria te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque ajuda bastante o canal. Aproveita também para se inscrever, se ainda não for inscrito, e também para clicar no sininho para receber as notificações. Aproveita também para conferir a minha campanha no Apoia-se, onde você tem acesso a várias recompensas e conteúdos exclusivos por apenas R$ 10 mensais. O link está aqui no início da descrição. Começando então com os livros, a primeira obra que eu quero comentar com vocês, a primeira leitura, é a desse livro aqui chamado Desonra, do escritor sul-africano J.M. Coetzee, que por sinal é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que ele recebeu em 2003. Essa obra aqui eu li numa edição que é da editora Companhia das Letras e que conta com uma tradução feita por José Rubens Siqueira. Esse é um livro até difícil de comentar, de tanto que ele me impactou, sabe? Eu acho que eu só vou conseguir organizar as ideias quando eu realmente me preparar para escrever o roteiro dele. Desonra é um livro que tem uma linguagem muito clara, muito direta, mas que por trás dessa aparente simplicidade também possui personagens muito complexos, especialmente na questão psicológica. Basicamente, nós acompanhamos a vida de David Lurie, um problemático professor universitário que foi acusado de abusar de uma das suas alunas, o que fez, consequentemente, a sua carreira ir por água abaixo. Vivendo então uma constante desonra, como diz o título do livro, esse personagem resolve passar um tempo com a sua filha Lucy, que no caso mora no interior da África do Sul, numa pequena fazenda. Naquele local ele entra em contato com a realidade, com os diversos problemas daquele país, tão marcado, né, historicamente pelo apartheid, também pela criminalidade, pela desigualdade social, entre várias outras coisas. E ele também vai vivenciar uma situação extrema, que vai desestruturar tanto a sua vida, quanto principalmente a da sua filha. O autor desse livro, Coetzee, me lembrou muito o norte-americano Philip Roth, especialmente no desenvolvimento desse protagonista, que em certas partes me lembra bastante alguns protagonistas dos livros dele, né, desse escritor norte-americano. E ao mesmo tempo ele trabalha também em temáticas, as temáticas abordadas são semelhantes, como por exemplo essa coisa do envelhecer. Esse livro fala sobre muita coisa, ele fala sobre orgulho, ele fala sobre decisões e consequências, fala muito também sobre o medo do futuro e também, principalmente, pelo menos no meu ponto de vista, é uma obra muito focada na questão das feridas, tanto aquelas feridas que nós provocamos quanto as que sofremos. Outra leitura que eu quero comentar rapidamente com vocês, que inclusive já tem resenha aqui no canal, foi a última resenha que eu publiquei, é um clássico da literatura nacional chamado A Falência, da escritora carioca Júlia Lopes de Almeida, que eu li nessa edição aqui da Penguin com a Companhia das Letras. Esse livro fala tanto sobre a ascensão e queda de um rico empresário do ramo do café, chamado Francisco Teodoro, quanto também da sua família, nos mostrando o dia a dia daquelas pessoas, os seus problemas e também os seus segredos, tudo ali naquele núcleo, né, da alta sociedade carioca. Eu simplesmente não entendo por que esse livro aqui não é mais conhecido. Ele é incrível, é uma leitura super agradável, que tem passagens muito marcantes e ao mesmo tempo é uma leitura que te surpreende. Acontecem várias coisas que você não imaginava que iriam acontecer.
A Falência também é um livro que trata de muitas coisas. É um livro que nos mostra como estava a sociedade carioca no final do século XIX, como a economia do café, a importância do café para a cidade do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento daquela cidade, para o enriquecimento também das elites. E é um livro também que mostra muito sobre a questão da independência e da autonomia da mulher, mostra o machismo naquela sociedade e por aí vai. Mais uma outra leitura que eu fiz recentemente foi a desse livro aqui, chamado Tarais Bulba, escrito pelo Nikolai Gogol, que eu li nessa edição da editora 34, que conta com uma tradução feita por Nivaldo dos Santos. Nesse romance histórico ou novela histórica, que por sinal já tem resenha aqui no canal, o Gogol faz um verdadeiro estudo do povo cosaco, que é um povo guerreiro das estepes europeias, principalmente ali na região da Ucrânia e também na Rússia. Aqui o autor nos mostra diversas particularidades dos cossacos, como por exemplo a paixão deles pela guerra, a forma como eles viviam com poucas regras, ao mesmo tempo também nos mostra como eles nutriam muito ódio por outros povos e também a forma como eles valorizavam a sua liberdade, entre outras coisas. No livro nós acompanhamos um velho cossaco chamado Tarais Bulba, que vai para a guerra contra os poloneses levando seus 2 filhos, pensando em utilizar esse conflito para transformá-los em guerreiros. Para quem gosta de livros históricos, eu realmente recomendo muito essa leitura. É um Gogol um pouquinho diferente daquele que nós encontramos em O Capote ou em O Nariz, mas ainda assim excelente. Continuando a lista, uma outra leitura que eu fiz faz pouco tempo foi o famoso O Poderoso Chefão, do Mário Puzo, publicado pela editora Record. É difícil alguém não saber do que se trata, né? Mas, de qualquer maneira, em O Poderoso Chefão, nós acompanhamos toda a história, as intrigas, os conflitos e principalmente a enorme influência da família Corleone, uma família mafiosa de origem italiana nos Estados Unidos. Mesmo já conhecendo a história por causa dos filmes, uma coisa que eu posso dizer é que esse livro me envolveu como há muito tempo eu não sentia. Eu simplesmente não conseguia parar de ler. A escrita do Mário Puzo é hipnotizante, você basta ler algumas poucas linhas que você já não quer parar mais. Além disso, uma coisa que eu gostei é o fato de que na obra, na leitura, o autor ele detalha mais o passado de alguns personagens que passam rapidamente no filme, o que de certa forma serve para enriquecer esse universo. Eu também li recentemente um quadrinho muito emocionante chamado A Espera, da sul-coreana Keon-suk Gendry Kim, que é a mesma autora do quadrinho Grama, que fez muito sucesso por aqui. Ambos os quadrinhos, inclusive, foram publicados pela editora Pipoca Nanquim. Essa é uma graphic novel que, apesar de ser um trabalho de ficção, foi muito inspirada na vivência de pessoas que a própria autora conhece, além de também falar sobre a história da Coreia, da Guerra da Coreia. Acompanhamos aqui uma mãe que, junto com a sua família e outros milhares de refugiados, tentam fugir para o sul da Península Coreana durante aquele conflito, Durante aquele conflito entre a parte norte e a parte sul. Só que no meio do caminho ela acaba se perdendo tanto do seu filho quanto do seu marido na época. Mesmo procurando desesperadamente, ela não consegue encontrar nenhum dos dois. O nome do quadrinho se chama A Espera porque nós acompanhamos essa mesma mulher, já bem mais velha, já idosa, sempre na expectativa, na esperança de algum dia conseguir encontrar aquele seu filho perdido, que muito provavelmente, se estiver vivo, muito provavelmente ele estaria morando na Coreia do Norte. Eu recomendo bastante essa leitura aqui, tá? Fora que a edição do Pipoca Nanquim tá muito bonita. Vocês veem que tem essa lombada arredondada, tem também uma sobrecapa, assim como o Grama, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Sobrecapa é essa daqui azul. Aí tem a capa dura, muito bonita, ó. Uma edição muito caprichada. Com a arte também, que eu gosto muito do traço da Keon-suk. Ó, não sei se dá pra ver direito. Um quadrinho muito bonito. E uma coisa legal dele é que tem um pós-fácil em que a autora fala um pouquinho sobre o processo, sobre como surgiu a ideia para esse trabalho.
Finalizando o vídeo, o último quadrinho que eu quero comentar aqui com vocês, a última leitura, é de um quadrinho nacional, também publicado pelo Pipoca Nanquim, chamado simplesmente de Shamisen, publicado pelo Guilherme Petreca e Thiago Minamisawa, Shamisen Canções do Mundo Flutuante. Esse trabalho é uma belíssima homenagem à cultura japonesa, uma obra que só de passar o olho você já percebe que foi feita com muito carinho e com muita atenção aos detalhes. Inspirado numa artista que de fato existiu, o quadrinho fala sobre uma mulher cega chamada Haru, que vive perambulando pelo Japão tentando viver apenas da sua música, que por sinal ela toca no shamisen, que para quem não conhece é um instrumento de corda tradicional do Japão. Na sua jornada, Haru entra em contato com diversas divindades e seres mitológicos da cultura, da religiosidade, do folclore japonês, experiências que vão impactar drasticamente a sua vida. Eu gostei bastante dessa leitura aqui, o trabalho de pesquisa ele é fascinante mesmo, sabe? De verdade. Eu realmente recomendo bastante. Fora que ele é um trabalho que fala muito sobre esses seres sobrenaturais da cultura japonesa e também tem uma arte que é, assim, lindíssima. Eu vou te falar que é uma das minhas preferidas de todos os quadrinhos que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção. Mas ela me lembra muito o traço do ukiyo-e, que é um estilo japonês muito interessante, que eu particularmente sou muito fã. É realmente um trabalho impecável. Ó, muita coisa aqui que daria um quadro. A vontade que eu tinha era de fazer um quadro e colocar na parede. Que é muito bonito as ilustrações. Realmente recomendo muito para quem é fã da cultura japonesa, assim como eu. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falo sobre as minhas últimas leituras. E aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link dessas obras que eu comentei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui e também de me seguir nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!